Tratado de Metapsíquica, obra do Prêmio Nobel de Fisiologia Charles Richet. Bom, gente, eu já falei sobre isso, se tiver alguém ouvindo, obviamente, esse livro áudio, eu já falei sobre isso aí nas outras partes aí do livro que eu li, do livro áudio, eu já deixei claro isso. Charles Richet era um cientista, então ele analisa os fenômenos do espiritismo, esses fenômenos transcendentais, através da visão da ciência, através da lente da ciência. Então, ele não poupa os espíritas, ele não poupa os fenômenos, ele é muito crítico, ele quer que tudo ali, toda a metodologia ali, todos os seus experimentos, seja do jeito dele. Então, ele não duvida dos fenômenos, que os fenômenos existem, mas ele descarta muitos e é um cientista, né? Um cientista que na época dele, ele queria que os fenômenos fossem provados através do método dele, do- dos experimentos dele, com o rigorosismo ali do que ele achava que era o essencial, etc. Os limites, os limites entre o psíquico e o metapsíquico. Já logo de início, topamos com uma dificuldade primordial porque, enfim, desde que se possa explicá-la por extrema acuidade da inteligência humana e por uma realização sistemática e inconsciente de certos fenômenos conhecidos por lucidez, torna-se evidente que não mais precisamos invocar a metapsíquica, quer dizer, não precisamos supor que se trate de faculdades desconhecidas da nossa inteligência, de ingerências de outras inteligências. Basta-nos dizer: isto não é senão o resultado de uma inteligência humana muito penetrante. Eis-nos obrigados a examinar, antes de mais nada, quais são os limites da inteligência humana. É um problema igualmente tão árduo como os fenômenos intelectuais múltiplos que se produzem sem que a consciência tome conhecimento deles. E isto pertence à psicologia normal, clássica, depois de Leibniz. A mente pode trabalhar sem que a consciência assista ao trabalho. Produzem-se à nossa revelia operações intelectuais muito complicadas. O mundo inteiro de ideias palpita em nós, as quais não conhecemos. Provavelmente, nenhuma lembrança do passado está apagada da memória. A consciência tudo esquece, a memória nada esquece. Todo o acervo das antigas imagens fica conservado intacto, quase sem, se bem que tendo desaparecido da consciência. Porque a consciência vela, continua a trabalhar ao lado da consciência adormecida. Sem dúvida, então, também as comparações, as associações, os juízos se formam fenômenos intelectuais que o nosso eu consciente não encontra em parte alguma. Não se saberá emprestar demasiada importância aos fenômenos do inconsciente. Ora, como é necessário eliminar da metapsíquica tudo o que pode ser explicado pela psicologia normal, devemos constantemente dizer a nós próprios o seguinte: que será a lei absoluta? O inconsciente é capaz de fazer tudo o que o consciente pode fazer. Os nossos sentidos nos dão certa noção das coisas, e não conhecemos as coisas senão através dos nossos sentidos. Mas os arranjos dessas probabilidades sensoriais podem conduzir-nos a ideias de uma extraordinária complexidade. Assim é que o inconsciente pode produzir poesias, discursos, dramas matemáticos, isto é, tudo o que a inteligência humana pode produzir conscientemente. Não obstante esta singular riqueza, não passa de uma riqueza documentária. A inteligência, consciente ou inconsciente, se não a supusemos dotada de qualquer nova faculdade de conhecimento, nunca poderá fornecer-nos mais do que aquilo que lhe foi dado. Não poderá trabalhar senão com os materiais que lhe foram levados pelas vias sensoriais normais.
Do mesmo modo, lançando mão de uma célebre comparação, um moinho de café é excelente para moer, porém jamais poderá fornecer outra coisa que não aquilo que lhe botam dentro para moer. Suponhamos que Helene Smith nunca tenha conhecido uma palavra de sânscrito, língua que jamais lhe falaram, que em tempo algum leu ou pôde ler qualquer livro em sânscrito. Então, se ela calha conversar ou escrever em sânscrito, o que equivale a dizer reinventar essa língua, darei o fato como miraculoso e verei nele um fenômeno metapsíquico, porque nenhuma inteligência humana é capaz desse prodígio. Porém, antes de chegar a tal extremo, farei todas as suposições que a minha ignorância me sugerirá para admitir o supranormal. Será preciso, primeiramente, que Helene me declare que, em ocasião nenhuma, abriu um livro de sânscrito, o que não será fácil de provar mesmo, porque, embora não faltando a verdade, ela um dia qualquer pôde ter folheado numa biblioteca pública ou privada um livro em que havia algo de sânscrito. Além disso, será preciso que a frase sânscritica não seja uma simples citação, mas realmente um verdadeiro discurso adaptado às circunstâncias presentes. As condições necessárias para que, nesse caso, possa eu admitir cientificamente a natureza transcendental do fenômeno não são de tal maneira exigentes que ponho em dúvida poder alguém encontrá-las reunidas. Assim também há que nunca fez um verso que absolutamente não tem nenhuma veia poética, compõe em estado mediânico uma série de poemas curiosos em que há um sentido poético delicado e original. Ela escreve dessa maneira vários volumes de versos ditados com tal rapidez que mal se pode acompanhá-la. Está aí o que é bem notável, bem estranhável. Porém, antes de dizer que outra inteligência intervém no caso e não a de A, suporei o que é mais simples, que A possui faculdades poéticas inconscientes. Com efeito, os seus versos, por muito encantadores que sejam, não possuem em absoluto nada que ultrapasse a inteligência humana. Sei perfeitamente que os espíritas e os ocultistas vão ficar indignados comigo, como o ficaram com o meu sábio amigo T. Flournoy. Mas a sua indignação não se justifica de modo algum, porque compete a eles provarem a intromissão de uma inteligência estranha. Essa prova jamais a fornecerão a não ser que venham a admitir a absoluta incapacidade da inteligência humana em compor tais ou tais versos, em reter inconscientemente tais ou tais emaranhados da linguagem sânscrita. Laplace escreveu a Lures pouco mais ou menos o seguinte: o rigor das provas deve ser proporcional à gravidade das conclusões. Ora, admitir que uma inteligência extraterrestre tome conta do cérebro de Helene Smith para nele meter o sânscrito, ou o cérebro de A para ditar-lhe versos franceses, é de tal maneira grave, de tal maneira monstruoso, de tal maneira contrário a um sentido claro e a uma lógica que antes admite qualquer hipótese, salvo o absurdo e o impossível, do que uma inteligência extraterrestre. No fim de contas, é assim simples supor que Helene fixou na sua impecável memória algumas frases em sânscrito, lidas num livro há 10 anos passado e que A, por intermédio de sua inconsciência, faz versos tão rapidamente como um poeta experimentado. Antes que alguém ouse admitir a intervenção de uma outra inteligência, é necessário ter dado cabo de todas as hipóteses normais, tão bem como aquela de um trabalho inconsciente do espírito, como aquela de uma memória que nada deixou passar em branco. No decorrer dos capítulos seguintes, darei exemplos desse necessário rigor. Stella me disse, por meio dos movimentos da mesa,
como se ela estivesse encarnada, possuída por Louise. Dê a Estela um mármore que está no seu salão. Eu não havia dito a Estela que havia um mármore no meu salão. Do mesmo modo, ainda que isto seja extremamente inverossímil, não estou absolutamente certo de que nada lhe tenha dito a propósito. Não ousaria condenar um homem à morte por tão pouco. Ora, é necessária a gente usar também de severidade numa conclusão científica, como as usaríamos se tratasse de uma condenação à morte de alguém. Por outro lado, qualquer pessoa podia ter dito a Estela que eu tinha um mármore no salão. É pouco provável, se bem creia, que Estela jamais tenha falado a respeito a alguém que tivesse estado no salão. De mais a mais, Estela pode ter dito isso por mero acaso. Em conclusão, se bem se trate de hipóteses pouco verossímeis, mas inverossímil ainda é aquela que admite que a inteligência de Louise ou outra estranha qualquer tenha revelado a Estela a existência de um mármore no salão. Nota: é verdade que, tão logo a criptestesia tenha sido solidamente demonstrada por meio de provas múltiplas, os fatos que hoje não se podem admitir poderão ser perfeitamente aceitos. Daí nasce a absoluta necessidade de se eliminar impiedosamente tudo do que, no caso da demonstração, não é irreprochável. Ter-se-á, mais tarde, o direito de ser menos exigente. Fim da nota. Seguramente haverá um limite para essa severidade, a qual não devemos levar até o absurdo. Ser-me-á impossível admitir a hipótese de uma memória inconsciente para explicar o caso de Helene Smith, sabendo que Helene, por ser ainda muito jovem, nunca frequentou uma biblioteca, nem consultou o orientalista, nem nunca esteve no Oriente, mas que, não obstante, manteve longa conversação em sânscrito e que, em vez de estropiar, como o fez na realidade, algumas palavras incoerentes desse idioma, surpreendeu as sutilezas gramaticais e filosóficas dessa língua complicada, por outras palavras, que ela sabe o sânscrito sem tê-lo aprendido. Quem não estudou sânscrito está fora de cogitação. Então, se ela o fala corretamente, não vejo como, mesmo admitindo em toda a sua intensidade uma memória inconsciente impecável e um trabalho inconsciente complicado, toda uma língua sânscritica, conhecida e falada nos seus pormenores, podia ser elaborada nas raras probabilidades da memória inconsciente. A adivinhação de uma língua desconhecida passará a ser um fenômeno metapsíquico. Nota: a palavra impecável não é boa para indicar que a memória nada esqueceu, que tudo o que feriram os nossos sentidos fica no cérebro inconscientemente. Proporia o termo pantonésia, o que vale dizer, segundo a etimologia, que nenhum vestígio do nosso passado intelectual desapareceu. Provavelmente somos todos pantonésicos na apreciação dos fenômenos metapsíquicos. Devemos admitir que absolutamente não nos esquecemos de nada que uma vez feriram os nossos sentidos. Estela, quando lhe pediu o nome de uma das mulheres que estavam comigo na minha infância, me respondeu Melania. Não pensava absolutamente em Melania. Eu estou seguro, irreprochavelmente seguro, de que o nome de Melania, a qual se foi depois de 50 anos de convivência conosco e na qual nunca pensei durante todo esse tempo, jamais foi pronunciado por mim. Sou então, nesse caso, forçado a concluir que houve um fenômeno metapsíquico, porque nem a pantomnésia, nem o trabalho inconsciente que elabora velhas lembranças podem justificar o nome de Melania, e deixo sempre de lado a hipótese do acaso. Poderá ficar alguém admirado se muitas vezes não admitimos como metapsíquicos fenômenos que, não obstante, aos olhos dos crédulos, têm uma aparência metapsíquica.
Graças à pantomnésia e ao trabalho inconsciente do espírito, certos indivíduos são capazes de rapidamente construir edifícios poéticos, romanescos, científicos, muito completos, que excitam a admiração, mas que não devem surpreender-nos se fossem conscientes. Nota: repetirei aqui que, pela palavra metapsíquica, me reporto à própria definição. Um fenômeno é metapsíquico quando se supõe a intervenção de uma força estranha ou de um poder desconhecido da nossa inteligência humana. Stella, que no estado normal nunca compunha poesias, no estado medianímico dita versos pela mesa, algumas vezes excelentes, sobre um dado assunto, os quais têm o número de palavras pedido arbitrariamente, mas ao mesmo tempo, sem o que o mundo se perca por isso, tenho podido, por uma espécie de concurso poético com Petrarca, o qual dizia à mesa, falava por intermédio de Stella, compor conscientemente 4 versos sobre determinado assunto, com o número de palavras pedido, e essa poesia de encomenda não tem sido, em suma, nem melhor nem pior do que a de aquele chamado Petrarca. Apraz-me mais supor até que Stella compôs inconscientemente o que conscientemente pude compor. Não é lá isto uma hipótese muito inverossímil. Em todo caso, é coisa muito mais simples do que supor a intervenção de Petrarca. Conhece-se, e os citaremos mais para adiante, os magníficos versos de Victor Hugo, endereçou ao espírito de Molière. A resposta de Molière é igualmente muito bela, mas veio inteiramente no estilo de Victor Hugo. Mesmo que viesse no estilo de Molière, antes conviria crer do que supor a intervenção real de Molière, que o médium é que, por um pasticho inconsciente e hábil, compôs, editou os versos à maneira de Molière. Victorien Sardou traçou, em estudo medianímico, um desenho estranho, célebre, intitulado A Casa de Mozart. Não há nada mais singular. Parece-me sempre mais simples admitir que a bela inteligência de Sardou fez um trabalho inconsciente do que supor que a alma de Mozart veio animar os músculos de Victorien Sardou. Antes de se afirmar que se trata verdadeiramente de um fenômeno metapsíquico, é sempre necessário que cada caso especial seja escrupulosamente estudado nos seus mínimos detalhes. A análise delicada, difícil, de todos os casos particulares nos levará, como veremos daqui a pouco, à conclusão de que há certa quantidade de fatos intelectuais subjetivos, muito menos numerosos, na verdade, do que o creem os espíritas, que nem as pantomnésias, nem a elaboração inconsciente dessas pantomnésias podem explicar. Entretanto, até para os casos inexplicáveis pela pantomnesias, não aceitamos a conclusão de que a mesma intervenção de uma inteligência estranha, porque outra hipótese é possível, tal como a de que a inteligência humana tem uma extensão maior do que aquela que costumamos atribuir-lhe. Alguns filósofos acrescentaram, e tiveram razão, porque bem pensada a coisa, o intelecto é talvez muito mais profundo do que o podemos crer. De mais a mais, não se trata aqui somente da inteligência, mas também das sensações percebidas pela inteligência. Há talvez outros sentidos, além dos 5, que nos são comuns. Certos animais, como verbigrácia, os pombos, têm um sentido de direção que, não obstante todos os nossos esforços de análise, nos escapa pouco mais ou menos completamente. Por que motivo não hão de existir outras faculdades de conhecimento afora aquelas dos nossos sentidos? Queremos saber que o ímã, apesar de obrar no ferro, nenhuma influência tem nas nossas células nervosas. Todavia, se um dia vierem a provar
que a força do ímã influencia o sistema nervoso, nem por isso ficarei extraordinariamente surpreendido. A telegrafia sem fio nos ensinou que se podem enviar sem fio condutor mensagens através do espaço. É por isso muito possível que, por mecanismos análogos, invisíveis, inapreciáveis pelos nossos aparelhos de física e pelos nossos sentidos, o cérebro possa ser influenciado sem que nada saibamos dizer a propósito do aparelho, seja receptor, seja transmissor. É a nossa ignorância que demarca aos nossos cinco sentidos todo o conhecimento possível do mundo exterior. À vista disso, antes de chegar à conclusão da existência de uma inteligência exterior, admitirei de boa vontade, pelo menos provisoriamente, a hipótese de haver na nossa inteligência faculdades de conhecimento que ainda não estão determinadas, que não são nem banais nem cotidianas, mas irregulares nas suas manifestações misteriosas ainda. Ora, isto pertence à metapsíquica, pelo que é preciso, então, que se opte por duas hipóteses. É uma inteligência estranha que atua na nossa? É a nossa própria inteligência dotada de novas faculdades de conhecimento? Para optarmos por uma ou por outra suposição, convirá não nos adstringirmos unicamente aos fenômenos da metapsíquica subjetiva. Convirá ver, como faremos mais tarde, se o amontoado das diversas provas que nos levariam a admitir uma inteligência extraterrestre é bastante concludente para a admissão, seja da hipótese de uma inteligência humana dotada de novas faculdades, seja da hipótese de uma inteligência estranha que se incorpora, se encarna na inteligência humana. Em todo caso, o que, sob o ponto de vista de método, mais importa é nunca perder de vista o preceito de Laplace. Antes de chegarmos à metapsíquica, é necessário afastarmos todas as possibilidades do psíquico. Ora, a psicologia nos ensina, em primeiro lugar, que a pantomnésias, isso é, que nenhuma lembrança antiga fica apagada, e em seguida que há no inconsciente, bem como no consciente, e talvez até mais no consciente, complicadas elaborações longas e sábias. Adotaremos, em suma, na separação entre o psíquico e o metapsíquico, o critério seguinte: tudo o que uma inteligência humana, mesmo sendo muito profunda e muito sutil, puder fazer, será psíquico. Tudo o que uma inteligência humana, mesmo sendo muito profunda e muito sutil, não puder fazer, será metapsíquico. Se Elaine Smith fala corretamente o sânscrito, sem ter lido ou entendido uma única palavra do sânscrito, é metapsíquico, porque nenhuma inteligência estará em estado de constituir o sânscrito, crendo ser inspirada pelo seu guia, escreve versos muito elegantes, com muita rapidez. É psíquico, porque muitas pessoas, e talvez a própria A, são incapazes de escrever assim com tanta rapidez versos elegantes. Estela me dá o nome de uma velha doméstica que durante 50 anos morou conosco. É metapsíquico, porque com toda certeza ela nunca ouviu pronunciar esse nome e nenhuma inteligência humana, consciente ou inconsciente, estaria em condições de conhecê-lo se alguém não lhe dissesse. T separa-se de seu amigo J, a quem deixou com boa saúde. Vê depois aparecer-lhe, anota a hora e monologa. J morreu às 21 horas. É metapsíquico, visto nenhuma noção psicológica normal ter podido cientificá-lo de que J havia morrido às 21 horas. Ora, pois o trabalho de análise, ao qual se deverá prestar escrupulosa atenção, será o de examinar se os fatos invocados são explicáveis pelas leis conhecidas da inteligência ou se não é necessário, como penso, poder demonstrá-lo por múltiplas provas, supor uma sensibilidade especial que chamarei criptestesia,
uma nova faculdade de conhecimento que é a lucidez dos antigos autores, a telepatia dos autores modernos. O acaso e o cálculo das probabilidades nos fatos metapsíquicos. Dois casos podem apresentar-se nas experiências em que se estuda a lucidez. Ora, é uma combinação de probabilidade P que aparece espontaneamente, ora, é a própria combinação com a mesma probabilidade P que aparece na questão. O valor testemunhal não é de todo, em todo, ou mesmo em ambos os casos. Cometem-se graves cincadas em virtude de se não haver estabelecido essa distinção. Pergunto a André: que nome tem a pessoa que hoje de manhã me escreveu a carta que tenho na carteira? Responde-me ele: tem o nome de uma flor, Margarida. Ora, o nome não é Margarida, porém Helene. De repente, lembro-me de que nessa mesma manhã havia recebido uma carta com assinatura em letras grandes de Margarida, que havia deixado em casa em que absolutamente não pensava quando fiz a pergunta a André: como calcular a probabilidade? Se eu, tendo na carteira a carta de Margarida, lhe houvesse perguntado: que nome tem a pessoa que me escreveu a carta que tenho na carteira? E ela me houvesse respondido: Margarida, a experiência teria sido reprochável e o cálculo das probabilidades ter-se-ia realizado na sua inteireza. Basta-me saber que há cerca de 50 pormenores muito usuais. Basta-me saber que há cerca de 50 prenomes muito usuais. A probabilidade de uma boa resposta foi, portanto, de 1/50. É pouco mais ou menos a probabilidade de, num jogo de cartas, se designar por meios destros a carta que vai sair. Mas, na verdade, não quis obter o nome de Helena e Margarida. Além do mais, há dois prenomes possíveis, Helene e Margarida. A probabilidade é, pois, pelo menos de 2/50. Convenhamos que é necessário irmos mais longe, porque se um pronome fosse dado, tal como Luísa ou Madalena ou Alice, dar-se-ia o caso que eu não pudesse pretender que ontem havia recebido uma carta de Luísa, anteontem uma de Madalena, e assim por diante uma de Alice. Cabe-me, pois, embora com mágoa, confessar que houve êxito com uma probabilidade de 2/50. Uma resposta, quando não é resposta direta à questão proposta, tem sempre um valor probativo muito fraco. É mais ou menos como se, num exame, perguntasse a um meu discípulo qual é o gás que se combina com o hidrogênio para formar água. E ele me respondesse: o cloro se combina com o sódio para produzir cloreto de sódio. Se bem que seja indiscutivelmente exato que o cloro se combine com o sódio, não ficaria satisfeito com tal resposta. O cálculo das probabilidades não se realiza senão pela submissão a condições de extremo rigor, porque o menor defeito na experimentação pode modificar enormemente o resultado obtido. Por outro lado, se a experimentação é impecável, absolutamente impecável, o que de mais a mais é coisa muito rara, o cálculo das probabilidades poderá ser-lhe rigorosamente aplicado. Na prática, os sábios não admitem o acaso nas suas indagações. Aqui está um químico que quer conhecer o peso atômico do ouro e acha 108,42. Jamais lhe virá à cabeça que é o acaso que lhe deu o número. Fará de novo a experiência e se na experiência seguinte achar 108,34, não mais pensará no acaso. Porém, se tomar a metade desses dois números, achará 108,38 como peso atômico do ouro. À primeira vista, não se percebe bem a razão porque se recusará a metapsíquica o direito de se tirar conclusão
duas experiências, já que a não negam nem a astronomia, nem a química, nem a fisiologia. Em consequência, não se compreende, após reflexão, por que motivo, em metapsíquica, se propõe a possibilidade do acaso. Talvez seja porque a experiência, tanto em química como em fisiologia, não vá repetir-se em igualdade de resultados que permitirão tomar o termo médio. Se o químico, depois de ter achado no primeiro dia 108,42 como peso atômico do ouro, achar no dia seguinte 22,87, será obrigado a concluir que o primeiro resultado foi devido a um acaso. Realmente achará no dia seguinte um número muito aproximado do achado no primeiro, como no do subsequente, de maneira que os três resultados, 108,42, 108,34 e 108,35, não podem ser atribuídos ao acaso. Pelo contrário, validar-se-ão entre si. Depois do que houve com respeito a Margarida, fiz no dia seguinte nova pergunta a André a respeito de outro nome. A resposta veio errada. Ainda no outro dia, mais outra pergunta, resposta errada. Só então, forçosamente, obrigado a admitir que o feliz resultado obtido relativamente a Margarida foi obra do acaso, tanto quanto pela determinação do peso atômico do ouro, os resultados sendo aproximados não podiam ser levados à conta do acaso. Terrível é a maneira das experiências metapsíquicas. Quase nunca podem repetir-se com certeza. Nunca se está certo de, no dia seguinte, se obterão os mesmos resultados que se obtiveram hoje. Com determinado médio se obteve com este uma série inteira de fenômenos de lucidez. Porém, alguns dias depois, com o mesmo médio, perante uma comissão severa, repetem-se uma única das experiências e fracassa lastimosamente. Não quer isto dizer que nos devemos desesperar e muito menos ainda renunciar ao cálculo das probabilidades. Não, Senhor, não tememos nunca recomeçar as experiências. Não imitamos Dom Quixote, que depois de ter construído um capacete, quis saber se o material era de boa qualidade. Deu-lhe uma espadada e o despedaçou. Fez então outro, e, para evitar o risco de inutilizá-lo, não quis espedaçá-lo, não quis espadelá-lo, contentando-se com o que tinha feito de novo, sem cogitar se era bom o material. Depois de termos feito uma experiência que se coroa de êxito, não pomos dúvida em infirmá-la ou em confirmá-la por nova repetição. Pelo contrário, procuramos saber se ela está bem fundamentada e se resistirá a uma nova prova. Quanto mais as verificações se multiplicarem, tanto mais aumentarão em valor. Não nos afastando do exemplo dos prenomes, vimos que a probabilidade para o caso de Margarida era de 1/50, mas na realidade não era senão de 2/50. Admitamos, até pelas razões dadas acima, que a probabilidade seja de 5/50 ou de 1/10, eis-nos diante de uma probabilidade que não é muito pequena e que não permitirá, como uma única experiência, chegar-se a uma conclusão formal. Mas se durante 10 dias repito a mesma experiência e obtenho sempre êxito com a probabilidade de 1/10, isso será uma probabilidade de 1/10, o que quer dizer absoluta certeza moral. Ora, nunca se obtém numa série prolongada, não interrompida, de êxito, mas isso não impede absolutamente a aplicação do cálculo das probabilidades. Com efeito, pode-se introduzir pelo cálculo experiências em que não haja êxito e outras em que o haja probabilidade composta. Esta fórmula indica uma série de experiências de número S em que houve alternativamente êxitos com o número OC
com uma probabilidade P e desvantagens no número B, com uma probabilidade Q. Naturalmente, OC mais B igual a S. O sinal indica a multiplicação sucessiva. 1 vezes 2, 2 vezes 3, etc. Até a cifra S, como as disposições o indicam. Tal é a probabilidade total composta. Exemplifiquemos com uma urna contendo 6 bolas, sendo 5 pretas e uma branca. Faça 12 retiradas, pondo na urna, depois de cada retirada, a bola que se tirou. P para a bola branca é 1 por 6. Q para a bola preta é 5 por 6. Suponho que a experiência me dá sobre 12 retiradas 5 vezes uma bola branca e 7 vezes uma bola preta. OC igual a 5 e B igual a 7. A probabilidade de 5 bolas brancas sobre 12 provas será 1 vezes 2, 2 vezes 3, 3 vezes 4, 4 vezes 5, 5 vezes 7, 6 vezes 7, 5 vezes 6, 6 vezes 7, 7 vezes 8, 8 vezes 9, 9 vezes 10, 10 vezes 11, 11 vezes 12, vezes 5 por 1 barra 6, vezes 7, 7 vezes 5 barra 6, 1 vezes 2, 2 vezes 3, 3 vezes 4, 4 vezes 5, 1 vezes 2, 2 vezes 3, 3 vezes 4, 4 vezes 5, 5 vezes 6, 6 vezes 7, o que leva pouco mais ou menos a fração de 1 barra 40. O cálculo das probabilidades é muito interessante de ser feito e a sua fecundidade é grande, mas é necessário não usá-lo senão com extrema prudência. O menor erro experimental aniquilará todos os cálculos. De mais a mais, sem o auxílio de nenhuma aritmética, o simples bom senso permite tirar logo em seguida uma conclusão. Se a palavra Kervingen me é dada com soletração de letras do alfabeto e desde que se trate realmente da palavra Kervingen, é inútil contar a probabilidade, porque esta é prodigiosamente fraca, 1/25, potência de 9, para afirmar-se que o acaso em nada influencia para uma boa resposta. Há, pois, certeza moral de que a criptestesia objetar-me-ão que não há certeza matemática, já que o mesmo com 1/25, a potência 100, certeza matemática não seria obtida. Realmente, com 1/25 com a potência 9 ou 1/25 com a potência 100, a certeza moral é a mesma. Seria quase a mesma ainda com 1/25 com a potência 3, porque quando se faz uma única experiência, nunca se terá êxito quando a probabilidade dele é tão fraca como 1/15.000. É muito importante exercer sempre um rigor irreprochável na experimentação. Para mostrar até que ponto o cálculo das probabilidades é falacioso quando a experiência não é perfeita, citarei o caso da senhorita Grace, as quais, numa longa série de experiências de transmissão mental, apresentaram resultados maravilhosos, cuja probabilidade não será senão 1 seguido de 14 zeros. Que haja alguns zeros a mais ou a menos, pouco vale. O que importa é a experiência ser feita sem falhas. Ora, a senhorita Grace acabaram por reconhecer que havia algumas vezes fraudes nas suas respostas, de maneira que as magníficas séries não provam absolutamente nada. Sem que haja fraude manifesta, que dê muito na vista, pode haver nela algum erro experimental, tão sem importância como se é de desejar, mas que será o bastante para pôr a perder todos os cálculos.
O erro é tanto mais perigoso quanto algumas vezes é devido a influências minúsculas. Num jogo de cartas, por exemplo, a atenção inconsciente do paciente, a qual está sempre vigilante, poderá com forte razão descobrir algumas marcas no baralho que passam desapercebidas da maioria das pessoas e permitirão ao observador reconhecer essa ou aquela carta. Assim como quando vemos uma carta e damos, contra a nossa vontade, a conhecer por certas expressões fisionômicas, assim também não daremos a um médio perspicaz vagas indicações que o habilitam, consciente ou inconscientemente, a valer-se das circunstâncias. No jogo do xadrez, todas as casas são rigorosamente iguais. No entanto, se há alguma que apresente uma pequena diferença de tamanho, de 2 milímetros mesmo, essa imperceptível diferença talvez seja o bastante para que o cálculo das probabilidades já não se aplique. Sobre 360 jogadas, por exemplo, o número 23, um pouco mais largo, sairá 20 vezes, quando não devia sair senão 16. Não se tem o direito de aplicar o cálculo das probabilidades senão quando a experiência é feita absolutamente sem falha. Há ainda outra razão por que se deve desconfiar do cálculo das probabilidades. Certos fatos não se prestam a ele, tornando-o impossível. A senhora Green percebeu duas moças que se afogavam, cujos chapéus boiavam à tona da água. No mesmo instante, na Austrália, duas moças, uma das quais era uma sobrinha australiana que ela nunca tinha visto, se afogavam, e os seus chapéus, hora depois, foram vistos flutuando. Por quais artifícios o cálculo pode vir a transformar em cifras em enorme improbabilidade? Quando Estela, a quem perguntei o primeiro nome do filho de G, me respondeu João, é relativamente fácil calcular a probabilidade, e então dar-se-á o caso que me vá lembrar de todos os nomes masculinos possíveis, há perto de 200, ou daqueles que são asaz conhecidos, uns 100, ou ainda dos que os são conhecidíssimos, cerca de 30. Então o cálculo me dará, seguindo a minha fantasia, muito arbitrariamente, 1 por 200, ou 1 por 100, ou 1 por 30. Além disso, suponho, não houve o menor gesto de G que indicasse a Estela, quando soletrei a letra G, que era preciso parar no G. Em suma, o cálculo das probabilidades, isto não deixa de ser coisa muito estranha, é impotente para levar-nos a uma convicção definitiva. Por uma espécie de instinto meio legítimo, não se recusa a admitir as consequências que, à primeira vista, parecem não serem evidentes. Os erros de observação. O cálculo das probabilidades é de aplicação muito fácil, e não há escolar que não seja capaz de resolver os probleminhas de aritmética elementar que se propõem, pelo menos em metapsíquica. Porém, quanto mais simples são os cálculos, tanto mais as precauções que se deve tomar para uma observação imprescindível. São múltiplas, delicadas, exigindo uma atenção ativa e sempre alerta. Vou procurar dar alguns preceitos a respeito, porque nunca se aquilatará inteiramente a importância de um rigor experimental. Evitar as ilusões é provavelmente o capítulo fundamental da metapsíquica subjetiva. Primeiro, erros de memória. Antes de mais nada, é necessário desconfiar de sua memória, bem como da dos outros. Na realidade, pelo menos para com a metapsíquica subjetiva, não há muitos mentirosos, enganadores, trapaceiros, mas o número daqueles que contam mal uma história e a ajeitam involuntariamente, modificando e alterando as frases, as respostas, os pormenores, as datas, as horas, as palavras pronunciadas, esse número é grande. Nenhum de nós inspira confiança. Não me fio em ninguém em matéria dessa natureza, nem mesmo em mim.
Quando estamos seduzidos pela hipótese da lucidez, expomos-nos contra a nossa vontade ao compádrio na realização desse ou daquele fato, passando por cima com ligeireza dos pormenores contraditórios, omitindo os importunos e insistindo demasiadamente naqueles que nos são favoráveis. Uma palavrinha deixada em silêncio, uma outra crescida, provocam mudanças profundas para a conclusão a que se podia chegar. A força de, embora com muita boa-fé, contar uma mesma história, chega-se a transformá-la, ampliá-la, desnaturá-la. Consegue-se resultados miríficos, porém falaciosos. É necessário não ter absoluta confiança, senão no fato relatado imediatamente por escrito após os trabalhos. Esse fato é o que vale. Quando se conta por diversas vezes uma mesma história, se algum dia vem alguém se reportar ao relato feito por escrito, pode então verificar que se operaram transformações sucessivas na memória, as quais, ajuntando-se umas às outras, acabam por tornar a história contada muito diferente da que foi escrita. Costumamos dizer a nós mesmos que a memória é muito infiel. Não há um só observador que possa dispensar o cuidado de escrever imediatamente após uma experiência os pormenores dela. Os pormenores nunca são demais. É preciso anotar as menores circunstâncias. Nada de sobriedade nas notas que se tomam. É ao contrário como uma obra que se lança à publicidade. Sejamos prolixos, longos, cansativos até. A profusão dos pormenores nunca é defeito nos relatos que se escrevem com as notas pessoais. Na realidade, peca-se sempre por excesso de concisão. Tudo está por anotar. É mesmo útil, quando várias pessoas assistem a uma experiência, escrever cada uma delas o relato do que se verificou. Nas experiências que eu tive com Oxfric, fizemos com Eusápia Paladino, tornou por obrigação a fim de que todos os pormenores fossem dados sem alteração, ditar no curso da experiência a um secretário colocado num canto da sala todas as circunstâncias que aparecessem em cada fenômeno. É lamentável que nunca se possa proceder assim. Os relatos feitos fora de tempo, relativos a experiências antigas que não foram consignadas por escrito, nunca podem ter senão um valor medíocre. O que é preciso é a conclusão que o experimentador tira no momento exato da experiência, sobretudo se ele souber observar bem. A opinião que ele forma durante a própria experiência, quando então todas as circunstâncias se apresentam intensivamente ao seu espírito, fará muito mais fé do que uma história contada 10 ou 20 vezes depois, anos depois. Com efeito, quase sempre, quando fazemos uma experiência e continuamos com ela, operamos, enquanto a realizamos, uma síntese rápida de todas as condições ambientais, de maneira a tirarmos uma convicção pessoal antes intuitiva do que racional, entretanto, muito mais importante. Muitos detalhes podem escapar da nossa memória, mas fica a lembrança da nossa convicção. Por minha parte, dou grande importância à gravidade da convicção do momento, convicção, apreciação que será bom fixar por escrito nas nossas notas logo após a experiência, porque seremos mais tarde, e geralmente sem razão, em consequência das deficiências da lembrança, levados a modificar a nossa primeira impressão, no sentido seja do ceticismo, seja da credulidade, ou que igualmente será deplorável. Concluamos que uma grande parte dos erros de observação é devido à insuficiência dos documentos imediatamente escritos e à imperfeição das lembranças. 2. No decorrer da própria experiência, é necessário que a atenção esteja fixada em todas as circunstâncias, até naquelas que parecem não apresentarem nenhum interesse.
Se trata de metapsíquica subjetiva, cada uma das nossas palavras deve ser dita com reflexão, cada um dos nossos gestos deve ser medido. Os menores esgares fisionômicos, um suspiro ou um sorriso, uma interjeição banal, um ligeiro movimento de mão, um sinal, por muito imperceptível que seja, de satisfação ou de impaciência, de descontentamento ou de surpresa, são o bastante para pôr o médium no caminho, pelo que não convém fornecer-lhe a possibilidade do menor índice. Tudo isso é grandemente difícil de conseguir. É necessário um longo estudo para chegar a uma impassibilidade absoluta. Eu próprio chego a imaginar que, se as experiências de telepatia parecem terem êxito muito mais vezes do que as experiências de lucidez simples, é sobretudo porque, pela telepatia, como se conhece pela resposta que se virá a obter, se ajuda involuntariamente essa resposta, tanto que se trata de lucidez simples, nenhum socorro pode ser levado ao médium. Não se corrigem os seus erros, as suas displicências. Ai de mim, em geral, desde que conheçamos a palavra que deve ser dada, desde que aguardemos, cheios de esperança, uma resposta, somos bastante senhores de nós mesmos e bastante desazados para deixar ver quando se inicia a resposta se ela começa bem ou começa mal. As precauções, sobretudo com as experiências de mesa, devem ser extremas. Certamente os movimentos de mesa são, em geral, devidos ao médium somente, mas os assistentes, se estão com as mãos nela, podem também exercer mecanicamente alguma ação nas suas elevações ou nos seus saltos. A menor pressão é o suficiente para revelar o pensamento daqueles que apoiam a mão na mesa. Ora, é sempre necessário repetir que os médiuns, com ou sem consciência, estão com uma atenção muito alerta. Espreita tudo o que pode vir a ser o índice revelador da palavra, da frase ou da ideia que procuram. Nada lhes escapa. As menores pressões exercidas na mesa servem de sinais que eles habilmente sabem interpretar. Essa perspicácia dos médios nada tem que ver com a fraude, porque as suas interpretações, deduções, observações, conclusões evoluem no domínio do inconsciente. Elas não provocam a fraude dos resultados, a não ser que haja repetido tentativas de fraude. Então, não se permite, quando se quer fazer uma experiência séria de lucidez, deixar tocar o objeto móvel que deve dar as respostas, por um indivíduo que conheça a resposta que se trata de dar. Muitas vezes fiquei surpreendido da assombrosa credulidade de certas pessoas que se admiravam ingenuamente das miríficas respostas que a mesa lhes dava. Ora viva! Sem dúvida essas respostas eram exatas, se bem que nada tivessem de extraordinário, já que o perguntante lhes dava a si mesmo. Numerosas experiências de metapsíquica subjetiva pertencem a esse rol, porque nunca ninguém se preocupa bastante em subtrair a vigilância do médium à fisionomia, os gestos, as palavras da pessoa que conhece a resposta que convém dar. É preciso, em suma, um fino trato para não deixar deduzir-se pelas aparências. Uma boa experiência de metapsíquica subjetiva é de extrema dificuldade. Não se pode exigir que se desconfie de todo mundo e, em particular, de si mesmo. O nosso desejo máximo de ver a experiência ter êxito não deve levar-nos ao ponto de nos enganarmos a nós próprios. Terceiro, tanto a fraude é comum em metapsíquica objetiva quanto é rara em metapsíquica subjetiva. Suponho, claro está, que nunca se consentirá em se fazer experiência com indivíduos manifestamente fraudulentos. A boa-fé nos assistentes e do médium é a mais das vezes completa, mas a hipótese da boa-fé dos operadores em nada deve diminuir a severidade das precauções que se devem tomar. Deve-se proceder constantemente
como se os médios fossem conhecidos fraudulentos. Com efeito, se a boa-fé consciente é a regra, a má-fé inconsciente é também a regra. Todo médium faz, por um trabalho inconsciente, sem interrupção, desesperados esforços para encontrar uma resposta favorável, lançando então mão de todos os meios possíveis para encontrá-la. Pergunto, por exemplo, o nome do irmão de Margarida. Ora, é bem possível que, em certa ocasião, em dado momento, a médium tenha ouvido dizer que Margarida tinha um irmão, que era um dos meus amigos.